Olá, tudo bem? Me chamo Solange Pereira e estou passando aqui para continuar a nossa série Alimentos Anti-Envelhecimento, e hoje nós vamos fazer um apanhado dando para você, né, se você ainda não sabe, os 5 sinais do envelhecimento. 5 principais sinais de que o seu corpo está envelhecendo. Mas antes de eu entrar nesse assunto especificamente, eu queria esclarecer algumas coisas com você. Tá? Você que tem 20, 30, 40, 50, 60 anos ou mais, eu queria que você soubesse que, se você ainda não sabe, que o envelhecimento ele não começa numa determinada idade, ou seja, 25, 30, 40, 50 anos. Não é aí que o seu corpo começa a envelhecer. Na verdade, o seu cronômetro ele é ligado quando você sai da barriga da sua mãe. Quando você sai da barriga da sua mãe, o seu tempo de envelhecimento se iniciou. Só que esse envelhecimento ele não fica tão evidente quando você ainda é muito jovem, ou seja, quando você é um bebezinho que está se transformando numa criança, uma criança que vai se transformar num adolescente e um adolescente que vai se transformar numa pessoa adulta. Por quê? Porque nesta fase de transformação, você está sendo encarado, né? Todo o processo é encarado como um amadurecimento, ou seja, você está evoluindo das fases de criancinha para adolescente para adulto. Só que essa evolução, né, entre aspas, ela já é o processo de envelhecimento. Só que ele não é encarado assim, né? Na verdade, o nosso corpo, ele precisa de alguns cuidados especiais. Eu já falei algumas vezes que o nosso corpo ele é sustentado sobre 3 pilares. O primeiro é a hidratação, ou seja, beber água. O segundo é a alimentação saudável, a alimentação que tem antioxidantes, a alimentação que tem os nutrientes que o seu corpo precisa. E a terceira delas é o seu atividade física. Se você faz uma ou duas coisas dessa, o seu corpo ele vai se ressentir. Por quê? Porque ele precisa ter todos esses pontos. E aí você me pergunta, qual é a sua solução? Se isso é um processo que acontece com todo mundo. Gente, todos nós vamos envelhecer e um dia vamos morrer. Isso é líquido e certo. Como nós nascemos, nós vamos evoluímos, vamos crescer, ficar maduros, envelhecer e morrer. Só que não necessariamente você precisa morrer e de doenças metabólicas. Você pode morrer naturalmente. Chegou, coração parou, acabou. Mas você não precisa sofrer de dores e alguns sintomas que eu vou falar aqui para você, tá? Não precisa morrer de uma síndrome metabólica. Você não precisa morrer porque o seu corpo não está funcionando bem, porque você não fez atividade física e você não comia os nutrientes que o seu corpo precisava. Então, o que nós estamos falando aqui é você fazer uma pequena mudança de hábitos, porque comer você vai ter que comer em qualquer momento. Você vai ter que comer porque você precisa de comer para sobreviver. Então, o que você vai comer é que vai fazer toda a diferença. Então, eu vou falar agora os 5 sintomas do envelhecimento. O primeiro deles não são os famigerados cabelos brancos, porque cabelo branco muitas pessoas têm e não necessariamente elas já estão idosas, né? Cabelo branco é uma questão de melanina na cor do cabelo, né? Então, isso não é um fator. Em algumas situações, mas na verdade não é um fator preponderante que diga, essa pessoa está envelhecendo, tá? O primeiro deles, na verdade, são as rugas. As pessoas começam a perceber que estão envelhecendo quando começam a aparecer rugas no canto dos olhos, na face, na mão. Então ela começa a perceber isso e as outras pessoas também começam a perceber. E existe solução para isso? Sim, né? Sem ser os procedimentos cirúrgicos, que também funcionam, mas que você corre algum risco. Se você começar a hidratar o seu corpo e fazer alguma atividade física, o seu corpo vai começar a fazer com que esse processo de aparecer rugas, ele vai ficando menos intenso, tá? Outra coisa que aparece, que é um sintoma de envelhecimento, é a flacidez, ou seja, a flacidez no corpo e a flacidez no rosto. O seu rosto e o seu corpo, quando começam a ficar mais envelhecidos, mais oxidados, eles começam a ficar com rugas e começam a ficar flácidos, né?
O segundo, o terceiro são as síndromes metabólicas, que elas são um sintoma de envelhecimento. Mas necessariamente não é um sintoma de envelhecimento de uma pessoa que já tem 70, 80 anos. Não, é um sintoma de envelhecimento celular. E isso pode ser revertido se você começar a se alimentar corretamente, tá? O quarto sintoma que você pode ter quando está envelhecendo são as dores nas articulações, as dores nas costas, porque, como eu já disse antes, os alimentos que inflamam as células, eles fazem com que o seu corpo tenha reações que são dolorosas para o seu eu, né? Para o seu corpo, para você ou para alguém que você conhece e que você ama e que você gostaria de ajudar, tá? A quinta coisa são os esquecimentos, né? As questões que a pessoa começa a ficar muito irritadiça, a pessoa começa a ficar com insônia, começa a ter algumas degenerações da parte psicológica e da parte emocional, tá? Então, essas coisas todas podem ser revertidas. E não é uma situação que você fale assim, eu vou resolver isso sozinho ou eu só posso resolver isso com o médico. É um conjunto de coisas. Mas se você é um indivíduo saudável, você pode começar a sua alimentação anti-envelhecimento sem nenhum susto. Se você tem algum problema de saúde, aí sim, nós aconselhamos que você procure o seu médico, converse com ele e veja se é viável você fazer essas mudanças. Mas de qualquer forma, se você quiser mais detalhes, consulte no link que está abaixo na descrição desse vídeo. Se você não é inscrito no canal, clique para você receber as notificações de todos os nossos vídeos. Nós postamos segundas, quartas e sextas. E por último, deixe o seu like. Por quê? Para o Facebook, não, para o YouTube, saber que você é interessado nos assuntos desse canal e que esse canal é útil, é de utilidade pública, tá bom? Sejam muito bem-vindos, a nossa equipe vai ficar muito feliz de ter você. E se você tiver alguma dúvida também, pode deixar seu comentário que nós respondemos. E esteja conosco, que faça de 2022 um ano diferente para a sua vida, para as suas células, para o seu bem-estar, para a sua pele. E não se importe que as décadas vão passando, mas você vai se olhar numa foto de 10 anos atrás e você vai ver que você mudou no máximo a cor do seu cabelo, ok? Vejo você no próximo vídeo, ou seja, quarta-feira, e qualquer dúvida estamos aqui, tá bom? Não esqueça de deixar seu like.